Como tudo na nossa vida, tudo tem um lado bom e um lado não tão bom. Mudanças de estações interferem no desenvolvimento, no cultivo das nossas plantas suculentas. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui em Mônica Suculentas e Companhia. Hoje eu vou passar para vocês várias dicas necessárias para essa nova estação do ano, que é o outono e na sequência o inverno. E eu já vou deixando o meu convite para você que é novo por aqui e quer receber muitas dicas de cultivo. Para se inscrever e poder receber todos os próximos vídeos, você tem que apertar no sininho na opção Todos. Se gostar desse conteúdo, deixe um curtir e o seu comentário. Comparado com a primavera e o verão, o lado bom do cultivo das plantas suculentas nessas duas estações, outono e inverno, é a vantagem de você poder fazer a adaptação da sua planta, das suas plantas suculentas nessa estação. Porque o sol é mais ameno, se nada mudar, né, gente? Porque, teoricamente, as estações estão meio maluquinhas, né? Algumas mudanças. Mas, se ela ainda continuar com as mesmas características, vai então proporcionar uma melhor adaptação para as nossas plantas, a quantidade ideal de sol para elas. E aí vamos ver um bocadinho essa galinha. Teve uma inscrita que pediu para me mostrar com mais detalhe essa galinha. Eu vou aproveitar e mostrar agora. Só não lembro o nome. Olha que coisa linda, gente. Ela é feita de cerâmica, barro, né? E toda pintada com essas bolinhas bem coloridas. Muito fofa, olha. Tem furo. É bem charmosinha, gente. Olha a carinha dela, que fofa. Então, se você está pensando em iniciar o cultivo das plantas suculentas, essa é uma excelente estação. Em relação à adaptação ao sol, certo? E um segundo lado muito bom do inverno, dos ventos gelados, é a coloração da sua planta, gente. Elas ficam magníficas. Algumas muito mais coloridas, muito mais intenso. Ficam magníficas de tanta cor que esta estação fria proporciona para as nossas plantas suculentas. Terceira dica é que você tem que diminuir as regas das suas plantas. De todas, principalmente daquelas que estão em dormência. Principalmente o inverno, que é mais frio, as plantas, elas diminuem o desenvolvimento, o metabolismo dela. Então a gente começa a espaçar essa rega. Mas quando as temperaturas estiverem mais baixas. Agora estamos entrando, né, praticamente no outono, ainda tem ondas de calor muito forte. As dicas é para a hora que as temperaturas caírem, ficarem por longos dias ou por períodos em que a temperatura fique mais amena. Vai uma dica bem bacana e bem importante agora para vocês na estação do inverno sobre a rega. O ideal é vocês regarem pela manhã. Assim elas terão o dia todo para evaporar a água, evitando o excesso da água no substrato, em suas folhas. E assim diminui os riscos da proliferação de doenças com fungos e também o congelamento das folhas, principalmente as mais gordinhas, gente. Quanto mais gordinha, mais água. E se der uma geada aí, cair demais a temperatura, corre o risco de congelar. Não só as folhas, também raízes, não é? Porque as raízes também têm uma concentração, uma certa quantidade de água e pode ocasionar então o congelamento da planta inteira.
praticamente. Então a gente precisa se preparar para essas novas estações. Toda mudança de temperaturas, temos que fazer alguns reajustes. Próxima dica em relação a replantes: tirar a planta de um vaso para o outro. Quem ainda tem vasinhos para replantar, ainda dá tempo. Não quer dizer que você não possa fazer quando de fato estivermos no outono e inverno. Tudo é muito relativo, não é? Uma planta chegou nova, de um garden, do supermercado, você vai ter que trocar esse substrato, tá? Colocar ela naquele substrato que é seu, a sua receitinha, que é de acordo com o seu clima. Principalmente para que você unifique a rega com suas plantas. E falando em rega, tem um vídeo aqui, se você quiser mais detalhes sobre a rega nas suas plantas suculentas de modo geral, assistam, tem bastante dica legal. Então, por que unificar? O substrato que você comprou é um tipo, o que você usa é outro, porque o produtor usa um substrato unificado lá na estufa dele, né? Porque é de acordo com a climatização da estufa. Plantas protegidas, rega controlada. E no nosso jardim, muitas vezes não protegemos. Ou, na maioria das vezes, temos plantas a céu aberto. Com o substrato, tudo igualzinho, a rega vai ficar igual para todas, sem ter problema de um vaso acumular mais água que outro. A planta está dando sinais de que não está bem. Ou seja, pode estar brotando raízes aéreas, pode estar aparecendo muitas folhinhas fungadas. Precisa observar o caule, precisa observar a raiz, se está tudo ok, se não tem problema de cochonilha, de fungo, de podridão. Mostrou algum problema? Não importa a estação que nós estejamos, temos que cuidar. E aí começa a adaptação bem tranquila. Este aqui, gente, é o Cedo Crage. Mas se você ainda não fez, faça agora, tá? Aproveita esse início ainda do outono, que ainda está muito quente. Agora, aquelas que vão entrar em total desenvolvimento agora na estação mais fria, aí sim é hora de adubar, trocar substrato. Se você achar necessário, as raízes já tomaram conta desse vaso, então é um excelente momento, porque a planta vai entrar em total desenvolvimento. Elas vão te agradecer. A dica agora é sobre as prevenções. Continuo passando fungicida, inseticida, Mônica? Sim, continuem. Às vezes algumas pessoas podem se enganar achando que somente nas chuvas é que causa muito fungos, que aparecem muitas cochonilhas. Os bichinhos continuam o ano todo, tá? Alguns mais, outros menos. Principalmente fungicida, a gente tem que continuar com esta prevenção, tá? Porque existem os fungos das estações mais frias. E decapitações e podas, Mônica? Pode. É como eu já falei. A planta deu sinais de problema, raízes aéreas, porque ainda provavelmente foi sintomas da primavera e verão, por muita umidade. Se a planta foi cultivada a céu aberto no tempo, ela ficou por longos períodos aí com chuvas, então pode ter acontecido isso. Para evitar maiores problemas com a planta, e a poda para você reproduzir, tá? Assim como berçário por folhas, né? Ou você cortar uma roseta para ela enraizar.
não é que não possa. O ideal é não mexer com a planta porque ela não está em seu pleno desenvolvimento, a não ser os gêneros que entram em total desenvolvimento no outono e no inverno, principalmente, como os eônios. Então, não é que seja proibido, é apenas porque a planta vai estar no estado de dormência, então ela não vai estar no estado de desenvolvimento, de pleno desenvolvimento. Mas eu, por exemplo, faço, tá? Como eu comercializo planta, se eu ficar 6 meses sem reproduzir plantas, então eu não vou ter mudas, né? A não ser aquelas que eu compro de outros produtores, de fornecedores. Então, eu continuo fazendo sim, porém você tem que saber que alguns gêneros vai demorar mais tempo para enraizar e para brotar, tá? Mas isso, se de fato a sua região entra num frio danado, a temperatura fica baixa, bem baixa, então tava 38 como aqui. Eu moro na região sudeste, em Jundiaí. E aí, chega o inverno, ela cai para 10, 8, 7. Tem momentos que 6, não é? Aí tem momentos que entramos até em geadas. Algumas cidades têm geadas. Então, é relativo também ao seu clima. Quem mora numa região muito quente, que é quente o ano todo, as plantas nem entram em dormência. Beleza? Aí tranquilo, continua tudo como estava antes. E aí, falando das geadas, é o nosso próximo cuidado. Se suas plantas são cultivadas no tempo a céu aberto, tanto quanto elas recebiam chuvas, se na sua cidade tem geadas, as temperaturas caem tanto, normalmente quando é abaixo de 5, de 3 graus, pode ter geadas, né? Aí também é um cuidado muito especial que você tem que ter com suas plantas, tá? Então, para isso, ou você saiba que aquela espécie que você tem vai aguentar geadas, ou você protege das geadas. De que forma? Com sombrite já ajuda, né? Sabe aqueles parreirais de uva? Eles usam, né, o sombrite também para proteger de geadas. Ou você usa um plástico difusor, que elas vão continuar recebendo a luminosidade, mas com proteção de geadas. E com certeza, continuem fazendo a manutenção das suas plantas em relação à limpeza. Folhas secas, que já estão mortas. Se houver floração, podem continuar também tirando, porque as florações, as hastes florais, elas atraem mais insetos, né, como as cochonilhas. Mas de modo geral, gente, tirando as geadas, outono e inverno são 2 estações que as plantas ficam mais tranquilas, ficam mais coloridas, porque elas estressam com os ventos gelados, com as baixas temperaturas. E com isso o nosso jardim fica lindíssimo, coloridíssimo. Então, se você ainda não deixou o seu curtir, deixa agora e se inscreva. Aí eu peço também que compartilhe para mais pessoas conhecer o canal, conhecer um pouquinho mais sobre as plantas suculentas, o meu cultivo, a minha experiência. Beijo, tchau, tchau.